Olá, eu sou o professor César Martinez, da Universidade Federal de Pelotas. Sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula sobre projetos de pesquisa. Nesta videoaula, a terceira sobre revisão de literatura, nós iremos aprender a operar um software de gestão bibliográfica, especificamente o software Mendeley. Existem três softwares mais conhecidos de gestão bibliográfica. Dois deles de acesso gratuito e um pago. Então, nós temos o software Mendeley, que é de acesso gratuito, é o software com o qual nós vamos trabalhar nessa videoaula. O software Zotero, que também é livre. E o software EndNote, que é o mais conhecido e o que tem licença paga. Mas para que serve um software de gestão bibliográfica? Se vocês já realizaram trabalhos extensos, como trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, teses de doutorado, você deve saber o quão complicado é gerenciar todas as referências. Trabalhos que têm mais de 100 páginas, 150 páginas, você pode acabar perdendo uma referência, não colocando ela corretamente, tendo que revisar todo o trabalho muitas vezes para ter essas referências escritas corretamente e de acordo com as normas. O software de gestão bibliográfica ele te ajuda exatamente nisso. Ele facilita a confecção de referências bibliográficas e ele faz a gestão dos documentos que você está utilizando com referência. Então, o software de gestão bibliográfica tem três grandes objetivos. Primeiro, organizar as suas referências, organizar os seus documentos fonte, organizar a sua bibliografia. Segundo, facilitar o processo de citação no corpo do texto. Você está escrevendo o seu trabalho de conclusão, a sua dissertação, e você precisa citar rapidamente, colocar aquela referência com mais agilidade. E terceiro, confeccionar automaticamente as referências no final do texto. Então, transformar aquelas citações em uma lista de referências citadas corretamente. Então, a esse ponto, você deve estar se perguntando, se você não conhece programas de gestão bibliográfica, quer dizer que existe um programa que faz a minha lista de referências, aquela que vai ao final do trabalho, né, também conhecida como bibliografia, automaticamente dentro das normas da ABNT? Sim, essa é uma das principais funções do software de gestão bibliográfica. Ele faz isso por você. E eu preciso ter algum editor de texto especial, algum programa, além do Mendeley, que eu preciso baixar para que ele faça isso por mim? Não. O Mendeley funciona muito bem dentro do editor de texto mais utilizado pela maioria dos estudantes, que é o Microsoft Word. Então, esse editor de texto tem um plugin que permite o uso e a comunicação diretamente com o Mendeley, que é o programa que guarda a sua bibliografia, que guarda os documentos que você está utilizando. Então, não é necessário baixar nenhum outro editor de texto. Então, a videoaula de hoje terá 4 momentos. Primeiro, nós iremos aprender a baixar ou gerar referências dentro do software. Depois, nós vamos aprender a editar e realizar a gestão dessas referências. Depois, nós aprenderemos a citar corretamente essas referências dentro do Microsoft Word. E por último, nós vamos aprender a gerar uma lista de referências ao final do trabalho, a famosa bibliografia. Então, antes de começarmos a nossa aula, é importante que você tenha o programa instalado no seu computador. Para isso, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você realize o download e então a gente possa aprender a operar este programa. Bom, pessoal, então, uma vez instalado corretamente o software Mendeley e o seu respectivo plugin dentro do Microsoft Word, nós iremos aprender a gerar esta lista de referências. Então, provavelmente o seu software não tem essa lista de referências, a não ser que você já seja um usuário do Mendeley. E nós precisamos ter esta lista que será as nossas fontes a serem citadas lá no Word. Então, como é que eu gero essas referências, esses documentos que eu vou utilizar nas minhas referências bibliográficas? Existem duas formas principais. A primeira delas é a que nós vamos ver agora, que é a inserção manual de um documento. Então, você pode inserir qualquer documento, qualquer tipo de fonte que você queira. Você pode, inclusive, nós vamos aqui, para dar de exemplo, inventar uma fonte. Então, eu venho aqui nesse menu, que é o adicionar, abro
e seleciono entrar manualmente. Então, adicionar uma entrada manual. Nessa entrada manual, eu começo selecionando o tipo de documento que eu estou utilizando. Se ele é, por exemplo, um livro, ou se ele é um filme, se ele é um artigo de revista científica. Então, nós vamos trabalhar com esse. Um artigo de revista científica. É muito importante que você escolha corretamente essa categoria, porque essa é a categoria que vai definir depois a citação na sua lista de referências. Se você escolher o artigo científico, a sua formatação será de um artigo científico. Se você escolher um livro ou um capítulo de livro, a referência vai respeitar essa categoria para realizar a formatação. Você deve saber que na ABNT, cada um desses documentos tem uma formatação específica. Muito bem. Posteriormente, nós inserimos aqui o título do nosso artigo científico, certo? Então, vamos imaginar que o nosso artigo científico se chama Como utilizar o programa Mendeley. Quem são os autores? Os autores eu utilizo primeiro o sobrenome, o nome que eu vou usar na citação. Por exemplo, aqui eu vou colocar o meu nome, então, Martinez, que é o meu sobrenome, vírgula, o nome completo, da forma como eu queira que apareça na citação. E quando eu sair aqui desse campo, ele vai abreviar esse nome, da forma como está aqui. Mas, clicando, eu vejo que ele está com a citação correta. Bom, o nome da revista científica onde este artigo foi publicado. Então, vamos imaginar aqui que exista a revista dos projetos científicos. Vocês viram que assim que eu comecei a digitar, ele já me sugeriu algumas revistas. Se você está inserindo um artigo de uma revista que você já não é a primeira vez que você insere uma fonte dessa revista, ele vai trazer como sugestão aqui no autocomplete. Eu coloco o ano que foi publicado esse artigo na revista, vamos imaginar que tenha sido o ano 2017. Volume, vou colocar aqui o volume 1, de novo eu estou inventando, né? E o número aqui, 37. A página. É obrigatório o uso da página inicial do artigo para lançar um artigo em revista científica. Mas é interessante que eu coloque também o número da página final. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, imaginando que meu artigo tenha sido publicado na página 180, coloco 1, traço e o número da página final. O resumo desse artigo é obrigatório? Não, porque o resumo não vai na referência. Mas, se eu colocar aqui o resumo, dentro da minha referência, eu posso localizar mais facilmente essa referência. Então, vamos dizer que eu não me lembre muito bem do nome do autor, do nome do artigo que eu quero citar, mas eu sei que trata sobre um determinado tema, e esse tema está no resumo. Então, lá depois no meu campo de busca, para inserir a citação, vai ser mais fácil. Então, aqui como é um exemplo inventado, eu não vou colocar o resumo. Aqui eu posso colocar palavras-chave, né? Então, por exemplo, vou colocar a palavra-chave aqui, projeto de pesquisa, né? Então, algum tema, alguma tag que eu possa relacionar a essa bibliografia. Posso colocar aqui as palavras-chave do artigo. Então, aqui vamos dizer que esse artigo trate sobre os temas metodologia da pesquisa. Aí eu uso como separador um ponto e vírgula. Coloco gestão bibliográfica, outro ponto e vírgula, e assim eu posso ir inserindo aqui as palavras-chave que o autor do artigo declarou no seu resumo. Se esse artigo tem um link, se ele tem uma página, eu vou colocar aqui esta página, esse link. Porque daí eu posso, a partir da minha bibliografia depois, acessar diretamente o artigo por esse link. Se eu tenho, por exemplo, o PDF, né, o documento, fonte, eu posso adicionar esse PDF também à minha fonte. Aí, no momento em que eu tiver este artigo disponível aqui, ele vai estar sempre vinculado à minha referência. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, que eu tenho alguns artigos científicos que eles têm o PDF. Então, se eu precisar fazer alguma busca
aqui em cima sobre algum termo, depois nós vamos ver, eu vou encontrar também o texto que está dentro desses artigos em PDF aqui, que eu estou vinculando à minha referência. E aqui eu assinalo se esse é um trabalho que ainda não foi publicado. Você, por exemplo, teve o seu artigo aceito numa revista, você quer citar ele, mas ele ainda não foi publicado. E aí eu salvo este documento. Então, este documento foi criado. Então agora ele já é um documento fonte dentro da minha lista. Vamos procurar aqui para que nós possamos ver. Então vamos colocar aqui, por exemplo, a tag projeto de pesquisa. Eu entro aqui e encontro o meu documento. Como utilizar o programa Mendeley, e aqui estão todas as informações da referência que eu acabei de criar. Bom, pessoal, a segunda forma que nós temos de gerar uma fonte, gerar uma referência, é fazendo o download, baixando esta referência. Eu posso realizar esse download de diversas bases de dados. Posso realizar a partir do Scopus, a partir da Web of Science, mas eu vou mostrar para vocês como fazer isso a partir do Google Acadêmico, para que vocês vejam o quão fácil é. Então eu começo buscando aqui o autor ou o título do artigo ou do documento que eu quero realizar aqui o download da referência. Então eu vou escolher aqui a geógrafa feminista irlandesa, Cat Brown. Então, eu tenho aqui uma lista de artigos de autoria da Cat Brown, mas vamos dizer que eu queira especificamente este artigo. Então, aqui eu quero realizar o download da referência deste artigo. Então, eu vou aqui, no sinal aqui das aspas, né, da citação, clico. Então, aqui eu posso copiar minha citação diretamente para o meu documento, como eu já havia mostrado em aulas anteriores, mas como nós estamos querendo criar uma biblioteca de referências, nós faremos aqui o download desta referência. Existem vários formatos de download. Eu vou utilizar este formato, o formato Halfman. Então, o que eu faço para baixar a minha referência? Eu simplesmente clico no Halfman e o meu artigo já vai ser baixado. Uma vez que eu tenha baixado as referências todas que eu queira, vamos dizer aqui, vamos colocar aqui mais uma outra referência. Também quero baixar esta, porque vou utilizar. Também clico aqui. Eu volto ao software Mendeley. Vou lá em adicionar e adiciono arquivos, né? Então aqui eu vou ter diversos arquivos que eu baixei. Vamos pegar esses dois últimos, que foram os que nós baixamos, e abro eles. Então eles vão estar aqui. Então, ó, este foi o artigo que nós buscamos. Vocês vejam que a referência bibliográfica já está pronta. Ele é um artigo de revista, o título, o nome da autora, o nome da revista, o ano, volume, etc. Tudo está aqui. Se eu faço download destes arquivos diretamente de bases de dados que me dão acesso a esses arquivos, como por exemplo a base de dados Scopus, eu além de ter acesso a toda a referência, eu também tenho acesso ao texto, como é o caso deste formato aqui. Então aqui é um documento que foi baixado integralmente, inclusive com o próprio texto. Então eu já tenho mais informações. Eu tenho aqui, por exemplo, o resumo, eu tenho as palavras-chave que o autor utilizou, eu tenho o DOI, né, então o identificador digital deste documento, e eu tenho o próprio texto. Então o meu texto está aqui, eu posso fazer uma busca por esse texto e eu irei encontrar. Então essas são as duas formas de baixar referências, através do ingresso manual dessas referências ou através da adição de arquivos, né, baixados do Google Acadêmico, do Scopus, ou de pastas inteiras também. Então, se você já tem uma pasta de arquivos, né, de artigos que você baixou, você pode simplesmente adicionar essa pasta e todas as referências elas serão feitas automaticamente. Mas vamos dizer que eu tenho um problema com a minha referência. Então, um problema, vamos dizer que algumas dessas referências não estejam corretamente
citadas. Então vamos dizer aqui, por exemplo, que há um erro no título de um dos artigos que eu baixei. Então eu posso clicar aqui e eu posso corrigir, por exemplo, esse erro. Eu posso fazer modificações em qualquer um desses campos. Então isso também não é problema. Existem também algumas referências que estão incompletas e o próprio Mendeley ele se oferece para atualizar estas referências. Então aqui alguns documentos que você vai baixar e ele pergunta: essas informações elas estão corretas ou eu preciso fazer uma busca para atualizar? Então a gente vai colocar aqui e ele atualizou, ele inseriu aqui o resumo, ele inseriu aqui as palavras-chave e outras informações que estavam faltando, isso tudo através de uma busca na internet. Agora que eu já tenho uma lista de referências, eu preciso aprender a operar algumas funcionalidades do meu software. Então eu vou mostrar aqui, primeiramente, que à esquerda, ao lado inferior, existe a lista de autores. Essa lista é gerada automaticamente a partir do momento que você cria a referência. E você consegue aqui, então, por exemplo, selecionar um autor específico e ver quais são as obras deste autor. Por exemplo, aqui eu selecionei o Neil Brenner e eu consigo ver que existem 2 artigos onde o Neil Brenner aparece como autor. Eu também posso fazer uma busca no campo superior direito. Então eu clico e insiro determinado termo de busca e ele vai me mostrar todos os documentos que apresentam aquele termo de busca por relevância. Então eu estou fazendo uma busca dentro da minha própria biblioteca de referências. Alguns dessas referências, desses resultados, eles possuem, de acordo com esse ícone aqui, né? Eles possuem também o seu texto completo. Então eu posso expandir a minha busca para o texto. E ele vai continuar marcando aqui aonde está a palavra que eu busquei, a palavra globalização. Aprendamos como usar o nosso software Mendeley diretamente do editor de texto. Nós precisamos ter certeza que nós estamos utilizando corretamente o estilo de citação bibliográfica. No Brasil, a gente acaba tendo por convenção o uso da ABNT para todas as áreas. Mas se você for mandar, por exemplo, um artigo para uma revista fora do país, é interessante saber que existem diferentes estilos de citação. Como nós escolhemos o estilo de citação aqui dentro do Mendeley? E como eu insiro a ABNT como um estilo de citação? Então a gente vai buscar aqui em cima o menu do programa, vamos acessar aqui em View, buscar Citation Style, e aqui nós vamos ter uma série de estilos de citação. Como eu disse para vocês, o estilo APA, da American Psychological Association, é um dos estilos mais usados internacionalmente dentro das ciências sociais, por isso que é o estilo que está aqui já marcado. Mas existem diversos estilos de citação. Aqui eu já fiz o download do estilo ABNT. Então algum usuário disponibilizou a formatação do estilo ABNT, e eu fiz o download. Mas se você não tiver esse estilo disponibilizado no seu Mendeley, você pode buscar aqui em estilos e fazer a busca pela ABNT. Então aqui a minha já está instalada, então está disponível. Mas se você for em conseguir mais estilos e realizar a mesma busca, você vai ver que o programa disponibiliza uma série de formatações ABNT, feitas por diversas universidades ou institutos de pesquisa no Brasil. Então vamos dizer que nós queiramos aqui adicionar este estilo ABNT, que é o estilo do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Dou aqui um clique e instalo o meu estilo. E pronto. Aqui está já disponível para o meu uso a ABNT do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E está pronto. Agora eu já tenho o estilo para poder realizar a minha citação e a ABNT dentro do Word.
Bom, pessoal, agora que vocês instalaram corretamente o software Mendeley e também instalaram o plugin que dá acesso ao Mendeley dentro do Microsoft Word, vocês já podem começar a utilizar o programa. Então, para isso, vocês vão até a barra Referências do Microsoft Word e vocês vão encontrar este menu que dá acesso às funcionalidades do Mendeley dentro do Word. Então, nós vamos simular aqui um texto, vamos imaginar que nós estamos escrevendo os nossos trabalhos de conclusão, as nossas dissertações, e vamos digitar aqui. Então, de acordo com muitos autores. E aí eu preciso citar, preciso dar alguma referência dos autores que eu estou comentando aqui, né? E aí eu vou inserir uma citação, uma referência. Como eu faço isso? Tem duas formas que eu posso fazer. Uma um pouco mais trabalhosa, que é vir até este ícone, né, de inserir ou editar citação e clicar. Ou a outra, também mais fácil, se você é usuário do Windows, do Word para o Windows, é usar o comando Ctrl M. É um comando mais ágil dentro do teclado e que vai abrir a mesma caixa de busca, que é esta caixa de busca, onde você vai digitar o nome de um autor, selecionar qual o livro que você deseja. Por exemplo, aqui eu selecionei o Microfísica do Poder, do Michel Foucault, e a minha seleção vai estar pronta. Está aqui a minha citação do Michel Foucault, 2018. Então eu vou continuar o meu texto, vou inserindo outras citações, vou fazendo as minhas referências. No momento em que eu terminar, ou até mesmo se eu quero ver o andamento de como está a minha lista de referências, a minha bibliografia que existe ao final do trabalho, eu simplesmente vou até o ícone Inserir bibliografia, clico e a minha lista de referências vai estar pronta. Obviamente aqui nós temos apenas uma obra citada, então apenas um livro aqui dentro da nossa lista de referências. No momento em que eu vou citando mais trabalhos, essa lista vai sendo atualizada através deste menu aqui, Refresh ou atualização, e eu consigo ir vendo a minha lista de referências. Bom, mas César, tem um problema aí. A forma como você está citando está estranha. Eu não reconheço isso como sendo a BNT. É porque não é. Então, geralmente, o estilo de citação que vem automático dentro do sistema é o da APA, né? Da American Psychological Association. Eu já escrevi todo o meu trabalho. Vamos imaginar que eu estive escrevendo o trabalho para uma determinada revista, que me exigia APA, mas ao final decidi mandar para uma outra revista que trabalha com o sistema ABNT. Então eu vou aqui no sistema de citação, escolho o sistema ABNT que eu já baixei lá dentro do Mendeley, clico, a minha lista de referências automaticamente se atualiza. Então vocês vejam que também tanto a citação no corpo do texto, quanto a referência lá na minha bibliografia. Então eu cadastrei este livro do Michel Foucault na categoria livro, por isso ele já apresenta a citação da ABNT própria de um livro. Se eu erro a minha categoria lá, se eu coloco, por exemplo, que o Microfísica do Poder é um artigo, essa citação vai sair errada, com informações faltantes e fora de formatação. Por isso, reitero, é muito importante selecionar bem a categoria do tipo de publicação. Se apareceu aqui algum erro, por exemplo, puxa, saiu aqui o São Paulo sem o tio e eu quero atualizar para deixar isso perfeito. Eu volto ao Mendeley, vou lá, faço a alteração, depois eu venho aqui e dou um refresh e atualizo a minha lista de referências. Você pode estar pensando que a execução de todos esses passos possa ter sido um pouco trabalhosa, mas essa é a primeira vez que você está utilizando o software. Na medida em que você for criando novos projetos, escrevendo novos artigos, você já vai ter realizado a maior parte dessas etapas. Já vai ter a sua biblioteca de referências, já vai ter o seu plugin instalado e é muito mais fácil realizar então as citações e criar a lista de referências. Então, à medida que você for usando novamente esse software,
a tendência é que fique cada vez mais fácil de usá-la. Essa videoaula fica por aqui, mas eu deixo o convite para que vocês acompanhem a nossa próxima aula, que será sobre descritores de texto, os famosos título, resumo, palavra-chave, como realizá-los e como usá-los bem na nossa revisão de literatura. Muito obrigado.